Fala, Otaku de plantão, como vocês estão? Estão bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Hoje eu tô vindo pra reagir a mais um episódio de White Diamonds AU, dessa vez de número 12, chamado Colegas de Celeiro. Vamos dar continuidade a essa obra. Aqui na descrição tem o link original do vídeo. Dê uma passada lá no canal Hora Cartoon, se inscreva e deixa o like. Agradeço muito a todos que puderam ajudar. Aqui na descrição também tem o link para meu Discord, meu Instagram e meu canal secundário. Fiquem à vontade se quiserem me seguir. E não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo, pois me ajuda bastante. Sem mais delongas, bora pro episódio. 2, 3, foi. Hey galera, aqui é o Hora Cartoon, continuando hoje com a White Diamond AU, o universo alternativo que Steven é filho da Diamante Branco. Caso seja o seu primeiro vídeo, aqui tem um link pra playlist no izinho com toda a história na ordem. A última parte da terceira temporada que eu lancei foi há pouco mais de 3 semanas, o que é muito tempo, tá? Me desculpem. Mas como vocês estão vendo, eu tô querendo aumentar a frequência de vídeos do Hora Cartoon, e com isso, eu provavelmente vou trazer um vídeo de AU toda semana. Provavelmente intercalando em uma semana ser da White Diamond AU e na outra da AU da Diamante Magenta. Ou talvez eu jogue tudo pra cima e poste um atrás da outra, tá? Aqui não tem cronograma, então eu faço como eu quero. De qualquer forma, continuemos hoje com a história da terceira temporada, que Rose decidiu que Steven Diamante Branco ia ficar em cárcere privado no celeiro da família do Greg junto com a sua leal Pérola. Antes de continuar a história, algumas pessoas anônimas perguntaram onde é que tá Pérola e Garnet. Não elas em si, e sim suas pedras, se estão lá no mesmo lugar onde foram bufadas, ou se foram guardadas em outro lugar. E Rose responde essa mostrando que guardou as pedras dela num lugar bem seguro. E justamente por ser nesse lugar, perguntou também o que aconteceria se ela se reformasse enquanto ainda estão no decote de Rose. E Pérola se reformou, só que ela quis ficar lá dentro por mais 5 minutinhos. É a Pérola, gente. Vocês entendem, vocês conhecem a Pérola, tá? Não preciso falar. Steven e Pérola Branca estão se instalando bem no celeiro, que é bem melhor do que parece. Eles limparam e organizaram um espaço lá em cima com um tapete e um ficou legal. Quem dorme, já que Pérola nunca dorme. Até acharam uma TV e um videocassete. Tá bem melhor agora pra ela, que não faz só as coisas que ele quer, como comer e descobrir o vício que ela tem em café. Porque encontraram uma velha cafeteira e ela fica lá tomando o tempo todo. Caraca. Parece até eu com meu café expresso. E pra ele tá dando tudo muito mais certo do que esperava, comemorando sua prisão domiciliar com uma selfie. Viu, gente? O Steven Branco tá respeitando a quarentena, então respeita também. Quanto a Connie, que na parte passada nós vimos que ela estava desesperada querendo saber que rumo tomou o encontro de Steven com Pérola. Pois é, no dia que a Ametista veio e devolveu o celular pro Steven, ele ligou pra ela. Aliás, enquanto Pérola Branca ajeitava o cabelo dele. Ela foi bem compreensiva com tudo e estava muito preocupada, mas entendeu, até quando ele falou que aparentemente é um ditador intergaláctico que perdeu suas memórias. Connie queria vê-lo na mesma hora, só que a senhora Mahershala não ia deixá-lo sair do nada, teria que esperar até o fim de semana. Finalmente, já era de se esperar. Jogando aos arredores de Bait City, Connie finalmente encontra Steven e Pérola Branca, mandando ela se afastar porque lá tinha um campo de força que ele falou a ela que Rose colocou para desestabilizar Jens e sua forma de projeção de luz. Connie, sendo extremamente esperta, quer pôr o dedo lá para experimentar, já que ela não é uma projeção de luz. Por mais que Steven não quisesse isso, porque não podiam ter certeza que ela não se machucaria. Mas aí Connie cagou, pôs o dedo e não sentiu dor alguma. Só foi meio estranho, tal qual acontecia com Steven nos campos de força na nave de Peridot. Entendi. Só que eu acho que com menos intensidade ainda, porque ela não tem nada de Gen. Sim. Steven concorda que a tecnologia Gen não deve ter sido criada pensando em humanos também, só que eles não sabem o efeito daquilo a longo prazo. Então não vão fazerem nada. É bom evitar, né? Só que Connie já pode ter algum efeito de radiação, né? Não sei. Fazendo isso pensar que Rose vai matá-lo por aquilo. Pô, ela não quer nem saber, né? Poxa, ser mal, ele se importa demais com as regras, respondendo que ele tá tentando deixar a sua vida criminosa pra trás. Pérola Branca chega e fica meio fascinada e intrigada com Connie e também como ela conseguiu atravessar. Aí você explica que ela atravessou por ser humana e ela está muito ansiosa pra conhecê-la, principalmente porque ela é igual ao vídeo onde a viu pela primeira vez e agora está a conhecendo pessoalmente. Ela fica ainda mais animada, estendendo a mão pra ela e afirmando que ela pode ser a espiã humana dele, sem contar absolutamente nada para Rose. E depois de ouvir isso, Pérola Branca aceita e aperta a mão dela, provavelmente porque gostou do pensamento dela em relação a Rose. E quem não, Pérola Branca? E quem não? E Steven ainda tá tentando digerir o fato de que ele era um ditador intergaláctico muito mal. Porque finalmente estava começando a se acostumar com a ideia de ser um Gen e tudo mais. Só que agora que descobriram que ele é mau e não lembra de nada disso, acha que sempre que as coisas estão se agitando pra ele, ele estraga tudo de novo e de novo. Ele sempre se culpa, né? Chega de supetão perguntando com quem ele está falando. E ele responde assustado que com ninguém, só tá fazendo um monólogo que nem os vilões fazem. E ele pergunta se ela tá lá pra dar as aulas de história de Gen como ela já tinha dito. Contudo, Rose só veio avisar que isso vai ter que ficar pra depois e talvez Greg apareça por lá. Ele não se importa nem um pouco, já que o celeiro é dele. Ela reforça o pedido dele não contar nada sobre si mesmo ou sobre as Gens, porque Greg é muito sensível e quer mantê-lo longe de toda essa loucura, pressão e problemas. E por isso também tudo bem. Ele já tinha prometido que agiria normalmente. É verdade. Rose relembra que ela não tem um histórico de ouvi-la quando fala.
independentemente disso, pede a Branco que não faça o Colt nada porque ele é importante para ela. E ele reafirma que não vai fazer nada. Tirando sua linha de raciocínio sobre o quão difícil é assimilar que ele já foi Diamante Branco. E o pior de tudo foi perder a confiança de todo mundo. Essa é mais uma das coisas que nenhuma criança devia passar. Diga aí, alguém chega pra você e afirma com certeza que você foi ou era alguém extremamente mal e por isso ninguém deve confiar em você. É algo isso é complicado, né? Surreal. Mas, se o Steven original sobreviveu a todos os traumas dele, esse Steven que é mais centrado e sensato também consegue. Se tratando agora ele é da forte, relação né? com o Greg, Por Steven dentro, diz que o mentalmente. Sr. Greg, porque ainda não sabe o sobrenome dele, é muito legal e o trata muito bem, mesmo que nunca tenham conversado sobre assuntos de Jen. E da última vez que Greg foi lá, pediu pra colocar algumas das tralhas dele que não cabiam mais na garagem, lá no celeiro, já que são coisas e memórias que ele não quer se desfazer. Ele chega numa caixa de discos e oferece a Steven alguma coisa pra ele ouvir e deve ter um tocador por lá, perguntando que tipo de música ele gosta, porque com certeza não tem nada moderno por ali. E Steven mesmo não conhece Vai começar essa ligação, moderna, só algumas como Deftex for Cutie, Nika, Grey Day, Penguin City, etc. Aposto que todos esses nomes são referências a cantores ou bandas que realmente existem, só que de todos esses, os únicos que eu peguei foi Grey Day, que é o equivalente a Green Day. E Steven também fala que andou ouvindo muito as músicas do Senhor Universo, que deixa Greg com muita vergonha e começa a falar zoando, tipo... Ah, você gosta daquele cara, ele já não é relevante há muito tempo, eu não sei nem como você conhece ele. Você acaba deixando Steven envergonhado, achando que Greg está criticando o seu mau gosto musical por ele não conhecer muito de música, tendo que explicar que estava apenas brincando e que ele pode gostar do que quiser. O gosto de alguém reflete bem a personalidade das pessoas e cada gosto é único, até sugerindo que ele fique com alguns dos produtos do Senhor Universo que ele tem caso goste muito. O problema é que Greg precisa saber onde ele guardou, lembrando no final que jogou tudo fora quando começou a namorar com a Rose. Steven fica... What? Agora ele sabe o porquê Greg é tão importante pra Rose. E infelizmente, além de não saber que ele tá convivendo com o próprio pai, não sabe que é o Senhor Universo que ele tanto gosta, porque o próprio Greg optou por não contar que é ele. E por falar em pai, Greg acabou de afirmar que ele e Rose realmente namoram, real oficial. Não são muito amigos ou só amizade colorida. Eles namoram. E não é algo de agora, porque na época ele jogou as coisas e produtos do Senhor Universo fora. A chave mesmo é há quanto tempo eles namoram, porque as gens, elas vivem no tempo desde milhares de anos. Verdade. E a história é igual até um determinado ponto. Mas a questão, de novo, até que ponto? Quando eles começaram a namorar... Isso deve ser explicado depois, talvez, não? De muitos anos, desde os anos 90, quando o Greg tentou a carreira musical, e há 14 anos ele traiu Rose com o Diamante Branco, ou eles se conheceram, é uma possibilidade. E tal, e só começaram a namorar há menos de 14 anos. E assim ele nunca traiu Rose. Sim. Qual será o caminho que o criador da U vai tomar? Porque o Greg volta a sério. Eu não vejo ele traindo a confiança nem de uma moça que ele prometeu matar, quanto mais Rose. Verdade. O que será que o The Jack Hoff guarda pra gente? Vamos aguardar, né? Ele lembra que na temporada passada Steven tinha pego um frasco de lágrimas da Rose pra usar na pérola caso um dia precisasse, sugerindo que use. Lembrou. Algo que ele esqueceu completamente com toda a loucura de Diamante Branco. Contudo, todavia, ele tinha o frasco de lágrimas da Rose. Não trouxe, né? Colocou em algum lugar no quarto da Ametista e jamais o deixariam entrar lá de novo. Caraca, ficou lá. E do lá. nada vem uma voz do céu falando, eu que decido isso, Diamante. Vendo a Ametista ela tá ali, assim, apareceu. Mas o que Steven nota primeiro é que ela tá super legal com essa roupa e que decidiu deixar o cabelo crescer. Ela lembra que foi ele que a foi, por isso que ela tá daquele jeito, pedindo desculpas, porque ele nem sabia que tinha aquele poder. E Steven obviamente não entende o que a Ametista tá fazendo lá, já que agora que ele é um diamante e tal, deve ser o principal inimigo delas e jamais querer vê-lo de novo. Aí a Ametista inventa um monte de coisa de que tava patrulhando lá e decidiu dar uma passada. Não nem se importa, já que traiu elas com essa história de diamante. Só que aí ela começa a desabafar desenfreadamente, falando que ele sumiu e reapareceu como o Lorde do Mal, mente que não está desinformada por ser a mais jovem. Rose conta tudo para ela e não é como se ele fosse a última esperança dela de ter alguma explicação do que aconteceu, sendo que é exatamente isso. Ela fica pita quando ele diz que acha que ela quer conversar com ele, já que não faz ideia do que tá acontecendo ali. Achou que pudesse confiar nele, que ele era como ela, só que ele é como elas, que estão sempre guardando o segredo, e Steven responde apenas com você está errada. Gostei muito como nesse universo o ódio da Ametista por segredos que Pearl Garnet guarda foi mantido e faz parte da sua personalidade, principalmente ainda mais agora intensificado porque Rose também está viva e quem a Ametista mais respeita, e juntamente com elas também guarda muitos segredos. Ele grita que sim, é como ela, porque ele não faz ideia do que está acontecendo. Verdade. Ele diamante branco, mas ele não lembra de absolutamente nada. Guardou sim segredos sobre a Pérola Branca, mas foi para proteger ele, definitivamente não pretende se tornar mal. Continua falando que sente falta delas, ainda mais dela, porque sempre o ajudou com essas paradas de Jen, e estava preocupado, o que por dentro já derrete a Ametista, que afirma que ele deve ser péssimo nesse negócio de ser mal. Ele concorda com ela e diz que era ótimo sendo o Steven e quer continuar sendo, fazendo a Ametista ceder de vez, porque ela é boazinha demais, estando disposta a ouvir a versão dele da história sem faltar nenhum detalhe, o que
dê um engate pra amizade deles Bem continuar legal. podendo nos recomeçar. E por essa parte é isso, gente. A magia devia ser maior. Para que eu traga essa Urso com mais frequência, tanto a White como a Magenta, eu tenho que trazer vídeos menores para que fique mais fácil tanto de eu escrever como de editar e traga elas realmente com mais frequência para vocês. Deixe seu like se gostou e quer mais vídeos da Urso, seja dessa ou da outra. Se inscreve no canal caso ainda não se inscreva para não perder nada novo. Aqui tem outro vídeo do canal. Comente o que vocês acharam dessa parte e até o próximo vídeo. Até, muito legal, um episódio interessante, né? Ainda está nesse momento ainda de intercâmbio, né, entre os acontecimentos do passado, né, onde foi descoberto ali que ele tem ligação com a Branca e agora ele está preso ali no celeiro, né? E também com coisas que podem acontecer no futuro. Então tá nesse meio termo ali, vamos esperar e aguardar os acontecimentos futuros, mas foi interessante. Ele tá numa situação bem tranquila, né? Ele tá feliz de estar ali com sua pérola. O local me parece ser bom, né? Ele conseguiu arrumar ali o celeiro e fez como se fosse realmente uma casa, né? Apesar de não ter uma estrutura assim totalmente de uma casa, mas muito confortável, muito tranquilo para ele e a pérola viverem ali. Vimos que ela tá fascinada em café, né? Tá viciada nisso. Interessante, já que ela não sente fome nem sede, nada disso, mas ela acho que gostou, né, talvez do produto, e agora ela também não é submissa a ele, pode fazer o que ela quiser, então também é bem legal, os dois têm um bom diálogo ali, uma boa convivência. A Connie foi até ele, né, ele ligou para ela, avisou, né, de todo o ocorrido, ela não conseguiu ir imediatamente por conta da sua mãe, né, ser bem chata, ela só conseguiu ir no final de semana, mas pelo menos foi, e isso anima bastante o Steven, né, é a melhor amiga dele agora, ao lado da Pérola, é claro, e ela ficou testando ali, né, aquela barreira, né, que não afeta os humanos, pelo menos não imediatamente, a gente não sabe, né, pode talvez ter uma radiação, não sei qual o efeito terá em um humano, mas inicialmente nenhum, então tá tranquilo, a Connie atravessou tranquilamente, conheceu a Pérola, né, se apresentou para ela e mostrou estar do lado do Steven e não do lado da Rose, né, nessa situação toda, e a Pérola ficou até feliz com isso também, então aceitou ali a amizade, então é legal ter essa convivência, o Steven fica um pouco pensativo, né, de se sentir culpado, sempre ele se sente culpado por tudo que aconteceu, pois o pessoal tá acusando ele, falando que ele é um grande vilão, que ele fez muita maldade no passado, que ele perdeu as memórias. Então ele tá se sentindo bem para baixo por conta disso, né? E o pessoal tenta animá-lo ali em alguns momentos, né? Mas quando ele está sozinho ali refletindo, ele meio que fica para baixo, né? Fica desanimado, pois ele não quer ser um vilão, né, na história, nada disso. Ele quer ser uma pessoa boa, uma pessoa legal, que tenha muitos amigos também, né? Então fica um pouco triste pro lado dele, né? Mas faz total sentido dele se sentir assim por conta do seu passado, né? Muitas coisas aconteceram com ele gradativamente, né? Ele sofreu bastante, então ele meio que se culpa também por muitas coisas e acaba acontecendo novamente aqui. Vimos que a Pérola retornou, né? Ela ainda tá ali junto ali com a Rose por um tempo, mas ela retornou, mas não teve diálogo, não falou nada, né? A Pérola das Crystal Gems, né? A Garnet eu já não sei se ela retornou ou não, mas aparentemente sim, as duas já despufaram, né? Já passou bastante tempo, acho que elas já voltaram ao natural, mas ainda não teve nenhum diálogo entre elas e a Rose principalmente, né? Para contar sobre o Steven, né, no que está acontecendo e tudo mais, e a Ametista foi até lá, né? Ele lembrou, né, primeiramente dessa lágrima, dessa água que ele meio que pegou ali naquela fonte, né, que eu mencionei no último episódio, falei, né, por que ele não utilizou essa água e tudo mais, mas ele esqueceu lá no quarto da Ametista e ele não pode sair daí, né, ele tá preso aí, claro, né, talvez ele até consiga sair, mas ele não quer perder a confiança ali da Rose, né, ele quer mostrar para todo mundo ali, para as Crystal Gems principalmente, né, que ele é uma boa pessoa, que ele não é esse grande vilão que elas pensam que ele é. Então ele vai ficar ali quietinho, acho que sem fazer nada absurdo, né, para não quebrar essa confiança, só se acontecer algo muito drástico, né, alguém precisar de ajuda dele e ele ter que forçar uma saída, né, e eu só vejo essa situação, mas tirando isso, acho que ele vai ficar ali quietinho, por enquanto, obedecendo, né, para meio que recuperar, né, essa confiança perdida das Crystal Gems. Então ele não tem essa oportunidade, né, de curar sua pérola, né, essa rachadura que ela tem no olho. Talvez a Ametista volte lá pro quarto dela, né, encontre esse produto, né, essa água e traga para o Steven, né, para que ele possa, né, recuperar ali, reparar sua pérola. Seria interessante ela fazer isso, já daria mais uma aproximação, né, entre os dois, uma reaproximação, já que tiveram, né, esses problemas, esse conflito aí, e aparentemente ela quer se reaproximar, né, ela quer entendê-lo e ver tudo o que aconteceu, pois assim, ela não tá 100% duvidando do Steven, né, não acreditando nele, tratando ele como vilão, não, ela
estava ali observando ele, primeiramente como uma coruja, né, se disfarçando, e agora ela apareceu como ela própria, né, mudada, claro, pois ela mudou depois do que aconteceu, né, que ela foi pufada, agora ela tá um pouco diferente, o Steve até percebeu e falou também isso pra ela, e ela tá tentando essa reaproximação, vamos ver se eles vão se dar bem, pois eu curto bastante essa dupla, né, então vai ser legal de acompanhar, né, pois lá no início eles se davam bem, eles eram parecidos, depois teve um problema ali, um conflito, né, de ciúme, muito por parte dela, achar que a Rose estava dando muita atenção para ele, e depois eles se entenderam, né? Claro, ela acredita que ele mentiu para ela, né, em não falar da Pérola, mas ele até tentou mencionar a Pérola, só que ela não deu ouvidos, né? Só porque era amiga dele, ela acreditou e foi embora, e foi buscar, né, a Pérola, e acabou que descobriu que era uma Jen, e isso tudo acabou acarretando numa confusão, né? E depois ela ficou envolvida nisso também, pois ela é uma Crystal Jen, né? Então ela tem meio que uma obrigação de contar as coisas para Rose e para as demais, pois ela talvez seja ali a mais nova, né? Isso deu a entender ali que ela é a mais nova, então ela se sente também na responsabilidade, né? De não ficar só acreditando ali no Steven, pois pode colocar suas amigas ali em perigo. Então fez total sentido as atitudes dela, e vamos ver agora, né? Qual será a sua atitude a partir daqui. Ela não tá se relacionando ali com a Rose, né? Ela não foi conversar com a Rose, mesmo tendo voltado ao normal, bem diferente das outras duas, né? Que estão mais próximas ali da Rose. Então vamos tentar entender, ver se ela vai ter algum diálogo com a Rose para tentar descobrir, né, quem é o Steven e tudo mais, se ela vai tentar convencer que o Steven também é legal, pode ajudar, né, numa conversa, e de qual lado ela vai ficar. Mas um jeito de se reaproximar do Steven é trazer essa água, reparar a Pérola, que é amiga do Steven, isso já traria um outro ar, né, de leveza ali, e ele passaria a confiar ainda mais na Ametista, seria interessante. E em relação ao Greg, né, nessa relação se ele traiu ou não a Rose, né, com a Diamante Branca, nas duas hipóteses eu acredito mais na segunda, não acredito que ele tenha traído, acho que ele se relacionou primeiro com a Diamante Branca, teve o Steven, né, no caso, e depois sim conheceu a Rose e começou a se relacionar com ela. Mesmo que ele talvez já tivesse conhecido a Rose anteriormente, talvez eles não estivessem num relacionamento amoroso, né? Poderia ser somente amigos, alguém próximo, conhecido, alguma coisa por aí. Mas não acredito muito, né, pela personalidade dele, né? Não acredito que ele vai trair alguém, que vai querer o mal de alguém. Então, por isso, eu não acredito muito naquela primeira hipótese, mas o autor pode nos surpreender, né? E mostrar um outro lado aí do Greg que a gente não conhece. Então também é interessante de acompanhar. E falando da relação, né, dele com o Steven, né, já começa a ter uma certa aproximação, né, pois o Steven falou que gosta do tal Senhor Universo, né, das músicas dele, e é ele próprio, mas ele deu uma desconversada, não revelou, né, sua identidade. Uma pena, eu achei que ele poderia se abrir, isso traria ainda mais intimidade entre os dois, né, pois o Steven é o fã do Senhor Universo, descobrindo que ele é o Senhor Universo, traria essa aproximação, mas ele preferiu omitir, não sei por qual motivo, talvez ele tenha se decepcionado com a sua carreira, com as músicas, então, sei lá, inicialmente ele tentou falar mal ali do Senhor Universo, o Steven ficou um pouco chateado, mas depois ele falou, Steven, você pode gostar do que você quiser, né, então não deu essas limitações pra ele, né, o gosto é dele, e ele pode gostar da música que quiser, das coisas que quiser, então isso foi legal também, ele se abrir ali, o Steven também ficou feliz com isso, né, e vamos ver se em algum momento ele vai se revelar, pois isso traria essa aproximação, já que ambos são pai e filho, seria interessante, né, de iniciar por aí e depois, mais pra frente, quando se descobrir a verdade, já ter, né, um laço ali formado de uma amizade. Seria bem legal se ocorresse dessa forma, né? Vamos ver também como o autor vai trabalhar todo esse envolvimento, né, toda essa relação dos dois, pois por enquanto ele está aí no celeiro, então vai ter muita convivência com o Greg, isso pode fazer essa aproximação acontecer, e as músicas podem ser um passo a mais para isso ocorrer, né, já que o Steven gosta tanto das músicas do seu universo. Então é esperar, aguardar e ver, mas foi muito legal, muito interessante, eu curti bastante esse episódio, e espero nos próximos episódios, né, ver o desenrolar, né, do que a Pérola vai conversar ali com a Rose, a própria Garnet também, né, se elas vão aparecer, né, nesse diálogo ali com a Rose, pois eu quero ver a opinião delas também em relação ao Steven, por enquanto não foi mostrado, elas estão ali perto da Rose, né, mas sem fazer nada por enquanto, temos que esperar, e também a Ametista, né, do que ela vai fazer, se ela vai tentar essa reaproximação ou não do Steven, se vai ajudar pegando essa água e trazendo para que a Pérola seja reparada, seria interessante, e toda essa relação do Greg com o Steven. Então tem muita coisa para acontecer ainda, e eu espero vocês na semana que vem. Muito obrigado a todos e até a próxima!